O programa Câmara Entrevista está de volta. Nessa noite estamos falando sobre a decisão por unanimidade do STF do reconhecimento de união homoafetiva no país. Eu estou conversando com a professora de Direito de Família da IMED, Thaís Inara Graziotin Costa. Bom, Thaís, a gente falou no primeiro bloco sobre a questão da união estável, né? De que forma ela é reconhecida. Precisa haver alguma questão judicial, algum contrato formal para que a união estável de fato aconteça, ou somente o reconhecimento público, como nós já havíamos falado? A partir deste momento, o reconhecimento público, contínuo, notório, já faz parte de uma família chamada união estável. Né? Mas as pessoas, inclusive heterossexuais, elas optam para concretizar isso através de um contrato, uma declaração particular ou pública, em que eles podem escolher o regime de bens que vai nortear esta relação, né? Então, não necessariamente necessita de um contrato, porque existindo todos os requisitos da união estável, existe uma família. Mas as pessoas, para pegar um empréstimo, para salvaguardar algumas outras decisões da vida civil, elas resolvem fazer. Eu acho muito interessante deixar tudo regular, né? E aí fazer uma declaração, um contrato escrito e escolhendo, né, o regime de bens que vai atuar. Se não escolher, vai ser o regime de comunhão parcial de bens. Isso significa que nesse regime, o que eles adquirirem como patrimônio comum dos dois, né, serão divididos meio a meio. Isso é uma grande diferença, né, porque nós não tendo comunhão estável, vai ser cada um contribuía com um pouco, e aí era dividido o patrimônio correspondente ao que cada um ganhava. E agora não. O que eles adquiriam na constância da união estável, ou seja, em comum, né, no momento onde que eles estipularam esta união estável, a partir daí este patrimônio, na hora da dissolução, será dos dois e vai ser dividido meio a meio. Professora Thaís, a gente sempre fala muito na questão de benefícios, questão de partilha de bens, a questão do alimento, né? Tem a questão da guarda compartilhada de filhos também, que é importante, né, a gente falar, mas tem questões como o financiamento habitacional, por exemplo, né, que casais heterossexuais podem somar as suas rendas individuais, então, conseguirem esse financiamento hoje tão facilitado. A partir de agora, os casais do mesmo sexo têm também o mesmo direito nesses casos. Tem o mesmo direito, e aí eles vão necessitar dessa declaração de união estável, né, dizendo que eles têm um patrimônio comum e que este patrimônio será em comum. Né? Então, com o regime de bens da comunhão parcial de bens, faz com que eles possam pleitear isto. Inclusive, o INSS já tem decisão em relação a isso, né, de ter pensão para o cônjuge e agora companheiro, né? Mas também agora os institutos de saúde do Estado e privados irão se posicionar nesta linha, né? Ainda sabemos que o IP tem um grande número de associados e ele terá que se adequar a essas novas regras. Bom, citar aqui a declaração, né, o embasamento de voto de alguns ministros que eu particularmente achei interessante para a gente discutir. Até queria perguntar a tua opinião, Thaís. O marco histórico na caminhada da comunidade homossexual no país, né? Essa frase foi do ministro Celso de Mello, né, um dos ministros do STF, quando da votação, então, favorável a esta decisão judicial. Acredito que a gente pode dizer, como já falamos um pouco também anteriormente, que é uma decisão importantíssima, um marco histórico, sim, mas para toda a sociedade brasileira, professora. E essa decisão fez com que a Corte Suprema, né, do nosso país tomasse uma decisão de igualdade, né? E quando ele diz que foi um marco histórico, porque vários movimentos se fizeram ao longo do tempo, como expliquei aqui, nós sabemos que a família ela é de uma origem de afeto. Porém, ao longo do tempo, ela veio tendo influências de religiões, elas veio tendo influências de várias questões e que, com a lei do divórcio, houve um marco
bastante significativo em 77, com a dissolução desse vínculo que até então era o casamento indissolúvel. E em 77, 65, 15 fez com que este vínculo pudesse dissolver. A partir daí tivemos vários posicionamentos, inclusive as leis da União Estável, 8.971 de 94 e 9.278 de 96, essas duas nós tivemos muitas discussões porque elas ainda limitavam o tempo para que seja configurada a união estável. Porém, assim, a Constituição Federal trouxe um marco de que ela poderia ser considerada a união estável uma família e não poderia ser discriminada em relação ao casamento, igualdade em relação do casamento. E eu quero que tu vejas que ainda vai ser muito difícil para a união estável virar casamento na questão homossexual. Porém, na lei, no artigo 1727, ele diz que o Estado vai facilitar a transformação da união estável em casamento de forma judicial. Então, os pedidos virão através da justiça. Esses pedidos para casamento, isso é muito, virão com certeza e vão ter que ser exercitados através da justiça. Porém, é um ganho dizer que é uma família estável como a heterossexual. Este ganho é uma evolução e esta evolução vem de várias decisões positivas, negativas, brigas judiciais, inclusive decisões de adoção que nós tivemos em Bagé, um marco para que as pessoas possam viver felizes enquanto famílias, com guarda, com respeito mútuo. Quais são os deveres da união estável? Os mesmos do casamento. Porém, assim, de forma diferente, foi dito no Código Civil: lealdade, respeito, assistência, guarda de filho, respeito e educação com os filhos. Então, tudo isso faz com que a família de afeto apenas se solidifique, né? E torne a sociedade muito melhor. Seja estável, né? Tenha uma convivência pública, contínua, duradoura e possa transitar com seus efeitos na área civil e também sucessória, né? De maneira tranquila. Tendo em vista os números que a gente já colocou durante o programa e que falamos também no primeiro bloco, em relação a 60 mil famílias que já vivem em união estável, né, no país, casais do mesmo sexo, a gente vê mesmo que essa decisão, professora Thaís, não poderia mais ser adiada, né? E foi, sem dúvida, uma demonstração aí do Supremo de grande democracia, né? De respeito, enfim, aos homossexuais. Mas será que a sociedade está mesmo preparada para tal decisão? Porque a gente sabe que o preconceito existe, né? Ele é bastante presente ainda e tem muitas pessoas resistentes a esta decisão. Quanto ao preconceito, isso existe, vai existir. A gente está falando de pessoas, as pessoas têm suas falhas, porém, o que não pode existir é injustiça em relação aos efeitos civis. Nós temos que tratar as pessoas de modo igual e as pessoas principalmente numa sociedade plural, numa sociedade onde as pessoas querem as mesmas coisas, as pessoas querem o afeto, as pessoas querem ter família, né? E o preconceito sempre vai existir, mas de uma forma que não pode ser atingido pela justiça. Nós, enquanto essas decisões estão fazendo jurisprudência e muito mais, fazendo justiça para as pessoas de uma forma igual, né? Quando eu digo que a sucessão, a relação de inventário, por exemplo, vai ser igual, é porque agora nós estamos tratando de uma família também. Então, os mesmos efeitos que terão de meação as pessoas advinda da união estável hétero, vão ter a advinda de uma união estável homossexual. Isso faz uma grande diferença, porque a família às vezes discrimina e na hora da morte, né, ela volta para buscar o patrimônio. E agora o companheiro poderá ter a meação deste patrimônio.
Perfeito, quero agradecer muito, professora Thaís, a tua presença mais uma vez hoje aqui na TV Câmara. Obrigada por ter estado conosco e ter esclarecido, né, essas questões importantes referentes então a essa decisão do Supremo. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço e muito boa noite.